Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo para toda a eternidade. Com esse verso das Escrituras, estamos aí iniciando mais uma live com o propósito de levar a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus, mais pertinho do seu coração. E neste momento nós vamos falar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que gera fé no nosso coração. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que de Deus se aproxima creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, o nosso propósito é falar dessa palavra que é o martelo que esmiuça a pedra. É um escudo para os que nela confiam. A palavra de Deus que permanece para toda a eternidade. Eu espero que essa live seja instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Também deixamos aí a oportunidade para você que precisa de uma oração ou alguém que precisa de uma oração, você enviar o nome para nós. O Jefferson, o Daniel, a Isa estão aí anotando e estarão passando no momento da prece, eu estarei orando por você. Então, a partir de agora, você pode enviar o seu pedido de oração até nós. Mas, queridos, na palavra de Deus, nós encontramos um versículo que eu considero poderoso, muito forte, e tem muito a ver com os dias atuais, com os dias que estamos vivendo. Nós sabemos que a terra está enferma, a terra está doente. Vemos aí a pandemia, vemos crimes, vemos aí tanto desamor, os políticos não se entendem, a fome, a miséria, os crimes, enfim, a terra está enferma. E esse verso tem muito a ver com a terra enferma. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, quando o Senhor fala para Salomão exatamente essas palavras: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que o máximo que eu posso fazer nessa live é falar ao seu coração, falar aos seus ouvidos físicos, falar para você. Mas o meu desejo é que o Espírito Santo fale aos ouvidos da sua alma, aos ouvidos do seu coração. Essa palavra, e se o meu povo, Deus estava se dirigindo para o povo de Israel. Na antiga aliança, Israel era o povo de Deus. E essa era uma receita para que, se o povo colocasse em prática, teria um resultado satisfatório. Eu perguntaria, hoje, o povo de Deus, na nova aliança, o povo de Deus, São Pedro, ele fala na sua primeira carta, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9, exatamente isso. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro estava falando para a igreja do Senhor Jesus, para todos aqueles que têm Jesus no seu coração, que acreditam na sua palavra, que um dia ouviu a voz de Deus e abriu seu coração para Jesus, que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. A igreja, a noiva, aquela que o Senhor Jesus um dia vem buscar. Ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, o povo adquirido, nação santa. Com qual propósito? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ali em Colossenses, nós encontramos também Jesus dizendo, ou o Espírito Santo falando através de Paulo, que antes nós estávamos no império da potestade das trevas, e o Senhor nos resgatou, nos alcançou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, antes nós não éramos povo. Isso está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Diz que antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós estávamos sem Deus, longe, sem esperança, mas a boa mão de Deus nos alcançou. O Evangelho chegou até os nossos ouvidos. O Espírito Santo trabalhou no nosso coração e nós recebemos Jesus. E aí então São Pedro fala no capítulo 2, versículo 9, que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. E o que mais que ele diz? Geração eleita. Então hoje, Deus fala com cada um de nós que somos o seu povo, que confiamos em Jesus, que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então lá no Velho Testamento, Deus falava com o seu povo, com Israel. E nos dias atuais, Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala com o seu povo. E é interessante nós lembrarmos de uma promessa de Deus que está no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e versículo 2. Preste bem atenção. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Então, começa esse versículo dizendo, o capítulo 28, se ouvirdes atentamente. E termina o versículo 2, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Tem um condicionante, se ouvir. Então a promessa de Deus, ela tem uma condição. Se nós ouvirmos a voz dele, se nós obedecermos a sua palavra, se nós observarmos os seus estatutos. Esses dias eu falei aqui sobre o livro do profeta Joel, e eu estou com ele aqui aberto, no capítulo 2, é no versículo 28, quando há a promessa do derramar, da efusão do Espírito, diz assim, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.
Aqui também nós vemos uma condicionante. Depois, no mesmo capítulo 2 de Joel, versículo 12, diz assim: assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e fazei isso com jejum, com choro, com pranto. Então, a promessa do derramar do Espírito Santo dependia dele se converter de coração a Deus, se voltar para Deus. Então a promessa de Deus sempre tem uma condicionante. Se nós guardarmos a sua palavra, se nós observarmos o seu estatuto, quando nós obedecemos, as promessas de Deus se cumprem na nossa vida. E o versículo que eu li para vocês no início foi esse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vemos aqui 4 passos. O primeiro deles está aqui: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Se humilhar é reconhecer a nossa dependência de Deus. É reconhecer que nós precisamos dele. E é importante porque a humildade, ela abre a porta para nós entrarmos diante de Deus. Há um versículo que está em Provérbios, no livro de Provérbios, e ele fala a respeito que o orgulho, ele precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Exatamente, o orgulho precede a ruína, mas a humildade, ela antecede a honra. Ou diz que o versículo ele fala que adiante da honra vai a humildade. Está em Provérbios, isso 18, que adiante da honra vai a humildade. E no capítulo 16 fala que o orgulho precede a ruína, precede a queda. Então, lembramos que o próprio Jesus fala que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Ou melhor, está em Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. E aqui nós vemos que o primeiro passo, se o meu povo se humilhar, a pessoa orgulhosa, ela não reconhece os seus erros. Ela não reconhece a sua dependência de Deus. Não reconhece que ela é pequena. E ela precisa de um Deus forte. Se o meu povo se humilhar, é a pessoa entrar diante de Deus dizendo: Senhor, eu preciso. É como aquela parábola do fariseu e o publicano. Enquanto o publicano se exaltava, o fariseu batia no seu peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. E nós sabemos que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça aos humildes. Então o Senhor fala para o seu povo: se o meu povo se humilhar. Segundo passo, e orar. É buscar a Deus em oração. É entrar diante de Deus e saber que a oração move a mão de Deus. A oração é indispensável. Jesus era um exemplo de oração, a dependência de Deus. Ele orava a sós, ele orava no deserto, ele orava pelas madrugadas, os apóstolos oravam,
A igreja, nos primórdios, nasceu na oração. Veja bem, nasceu no derramar do Espírito Santo, quando estava orando. E a oração é o meio que nós temos para falar com Deus. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso da sua graça, preciso do seu favor. Eu preciso ser curado. Eu preciso da tua bênção, da sua direção, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude a vencer, a superar essa barreira, a vencer esse atrapalho, essa dificuldade. Senhor, abre essa porta, eu preciso, Pai. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, o buscar a face de Deus, é você entrar diante de Deus e adorar o Senhor. Dizer, Senhor, eu não vim aqui para pedir nada, não vim aqui para tirar nada do Senhor, mas estou aqui porque eu te amo. Estou adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Adorando o Senhor porque até aqui o Senhor tem me sustentado, tem me ajudado. Buscar a face de Deus, chorar, confessar o seu amor por Deus, glória ao nome do Senhor. Buscar a minha face. Pessoas fecham os olhos, só vivem pedindo, mas não para buscar a Deus, para contemplar o Senhor, para adorá-lo, para glorificar o nome dEle, para sentir a presença dEle, para ser cheio da glória dEle, buscar a minha face, ter prazer em estar na presença de Deus, gastar ali, ou seja, aplicar o seu tempo em contemplar o Senhor, em adorá-lo, porque Ele é o seu Deus. Vejam bem, quando você olha o livro de Apocalipse, ou mesmo lá, capítulo 6 de Isaías, os serafins adorando a Deus, dizendo santo, 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 é o nome do Senhor. Nós sabemos que Deus é justo, sabemos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, mas você não vê nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum serafim, nenhum querubim dizendo justo, 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 amor, 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 não. Adorando a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 adorar a Deus, buscar a minha face, derramar o seu coração, a sua alma diante de Deus. Oh, meu querido, quando a pessoa busca a face do Senhor, curas acontecem, feridas cicatrizam, perdão é liberado. Pode ter certeza, as pessoas que guardam mágoa, guardam ódio, guardam rancores no coração, rixas, é porque não busca a face do Senhor. Porque todas as pessoas que buscam a Deus, que entram na presença dEle, que adoram a Ele, o coração dessa pessoa é transformado. Não tem lugar para qualquer outra coisa, a não ser a glória de Deus, a não ser a glória do Senhor. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Vejam bem, aqui Deus não está falando para o povo ímpio. Deus está falando para o seu povo. E se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, então a possibilidade que no meio do povo de Deus, necessitar se converter dos seus maus caminhos, a necessidade de se converter dos seus maus caminhos, os pecados ocultos, aquele rancor que a pessoa cultiva lá no seu coração e nunca confessa,
pecados ocultos, a raiva, o ódio, a inveja. São os pecados ocultos que a pessoa não confessa. Vive em inimizade. É por isso que a pessoa conhece a palavra de Deus, mas não é plenamente feliz. Se converter dos seus maus caminhos é confessar a Deus. É confessar pecado oculto por pecado. Prostituição, lascívia, adultério, pensamentos, pecados ocultos são terríveis. E isso impede a bênção de Deus na vida das pessoas, né? E fala mais. E se converter dos seus maus caminhos é arrependimento verdadeiro. É um arrependimento completo. Não é aquele remorso que a pessoa sabe que está errado, mas não muda. Isso daí, na palavra grega, é metamelomai. O remorso, arrependimento, remorso. Mas o arrependimento que leva para Deus, está no grego, é metanoia, mudança de mente. Isso acontece quando a pessoa confessa esses pecados ocultos, e o Espírito Santo trabalha na vida dela, e há uma mudança de mente. Então esse arrependimento é aquele que João Batista pregava, lá no Rio Jordão. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A primeira mensagem que Jesus pregou, quando voltou dos 40 dias de jejum e oração, foi: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. São Pedro, no dia de Pentecostes, quando foram cheios do Espírito Santo, a primeira mensagem que São Pedro prega também é essa: arrependei-vos. Então, o arrependimento é tremendamente importante para que a pessoa receba as promessas de Deus. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. São os 4 passos. Aí então vem a promessa. Então eu ouvirei do céu a sua oração. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra das emoções, que muitas vezes está ali, enferma. Na sua vida, quantas áreas precisam ser curadas? No seu lar, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há muita gente enferma, porque ainda guarda mágoa no coração, ódio, pecados ocultos. Eu acho interessante quando Jesus, lá em Cafarnaum, olha para o paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados. A enfermidade daquele homem, com certeza, tinha algo a ver com pecados. E Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E depois levanta-te e anda. Meu querido, você já viu a receita: se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí então eu ouvirei do céu. Ou seja, o céu vai se abrir. Perdão vai ser derramado. E cura vai acontecer. E cura vai acontecer. Sararei a sua terra. Eu quero dizer que, nesta hora, Deus quer sarar a sua terra. Deus quer sarar o seu coração. Deus quer sarar a sua vida. Deus quer curar a sua saúde, o seu corpo. Deus quer sarar a sua vida material.
sua vida financeira, sua vida espiritual. Sabe, gente, terminando aqui, arrependimento. Nós estamos vivendo dias terríveis. Você não ouve mais pregação sobre arrependimento. Você não vê mais pessoas falar sobre o inferno. Não vê pessoas falar sobre arrebatamento da igreja. Não vê mais pregação sobre santidade, sobre a volta de Jesus. Você vê muitas pregações financeiras, mensagens de autoajuda, mas o povo não precisa mais disso. O povo precisa de ajuda do céu, ajuda do alto. E a ajuda do alto vem quando o povo se humilha, ora, busca a presença de Deus, se arrepende dos seus maus caminhos. Eu espero que nesta hora o Espírito Santo esteja trabalhando na sua vida. Eu espero que o Espírito Santo esteja falando no seu coração e que você possa ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus e se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Porque o céu estará aberto, perdão será derramado e cura acontecerá na sua vida, no seu coração, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Ah, que bom seria se o Brasil ouvisse e se humilhasse diante de Deus e orasse e buscasse a Deus, se convertesse dos seus maus caminhos. Mas, meu querido, vamos ficando por aqui nessa live. Eu espero que seja bênção na sua vida, seja bênção para você e que a sua fé esteja fortalecida no Senhor. Tá bem? Meu amigo, minha amiga, vamos orar nessa hora. Vamos entrar na presença de Deus. Vamos entrar diante do Senhor. Aqui estão os nomes de pessoas que ligaram, de pessoas que mandaram o seu pedido de oração nesta hora. Vamos orar? Ligue a sua fé com a minha. Vamos entrar na presença de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença agora, crendo, Senhor, que os seus ouvidos estão abertos, crendo, Senhor, que o seu braço forte está estendido, para quebrar os grilhões que prendem vidas, para libertar os cativos, para trabalhar no coração de cada um desses que estão a ouvir esta palavra. Meu Deus, estenda a tua mão para sarar o coração, para curar esta vida, esta família, este casamento, este lar, para curar, Senhor Deus, esta cidade, esse estado, o nosso Brasil. Oro, Senhor, pelos enfermos, oro pelos doentes, oro por todos aqueles que sofrem nesta hora. Que a unção do Espírito Santo, o bálsamo do Espírito Santo, esteja a suavizar as dores, Senhor, da perda de um ente querido, de uma separação. Esteja, Senhor Deus, a sarar o corpo enfermo. Ó Deus, ajuda, Senhor, esta pessoa que está em dificuldade. Levante o que está caído. E que, ó Deus, o seu povo seja abençoado nesta hora. Oro pelas pessoas que mandaram o seu pedido de oração. Alcance-as aonde quer que se encontrem. Faz uma obra nessas vidas. E todos quantos me acompanham pela internet, esteja onde estiver, que as vibrações autênticas do Espírito Santo se manifestem na vida delas e elas sejam abençoadas.
e que elas possam, Senhor, estar olhando firmemente para Jesus, nosso Salvador, autor e consumador da nossa fé. No nome de Jesus eu oro e no nome de Jesus eu agradeço. Meu querido, minha querida, foi muito bom ter estado com vocês aqui, falando de coração a coração. No domingo às 6h30 estaremos aqui novamente, porque eu sei que a restrição do governador vai continuar por mais alguns dias, os cultos estarão suspensos, mas nós estaremos aqui levando a palavra de Deus até o seu coração. Quero convidar vocês a fazer um jejum comigo, às 0h dessa segunda-feira até o meio-dia. Nós vamos orar pelo nosso presidente, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pela nossa família. E nesse jejum estaremos colocando o nosso país na mão de Deus e pedindo para Deus cessar essa pandemia. Gostaria que vocês fizessem essa oração e esse jejum comigo. Mas o jejum bíblico começa à meia-noite até o meio-dia. O jejum bíblico é aquele que você se abstém de água e de alimento, da 0h até o meio-dia na segunda-feira. Tá bom? Se você tiver nesse propósito, manda um alô para mim aí na internet, aí no Facebook, e vamos jejuar juntos, tá bom? Um beijo no seu coração. Meu querido, minha querida, quando você dobrar o seu joelho para orar, não esqueça de apresentar esse amigo de vocês, Pastor Márcio Camilo. Fala, Deus abençoe o Pastor Márcio. Dê a sua graça na vida dele, porque eu estou orando por vocês. Tchau. Viva Jesus nos nossos corações.